A paz do Senhor, sou seu irmão em Cristo Diego Fernandes e mais uma vez estaremos aqui falando sobre as doutrinas pentecostais e dessa vez nós vamos falar sobre as línguas ininteligíveis, também conhecida no meio pentecostal como língua estranha. E eu já gostaria de começar falando que língua estranha não existe escrito por extenso no texto grego neotestamentário, ou seja, na Bíblia não existe o termo línguas estranhas, tá? Agora, não é errado usar esse termo porque, embora o termo não apareça, a palavra língua estranha não apareça, as palavras línguas junção com estranha não apareça, mas a ideia, o sentido, ele aparece na Bíblia. Como muitas outras palavras que não tem na Bíblia, mas o sentido tem. Por exemplo, trindade, tricotomia para quem for tricotomo, ou dicotomia para quem for dicotomo. Não tem a palavra, mas tem o sentido. Então, não é errado você dizer língua estranha, porque o sentido de língua estranha realmente é encontrado na Bíblia. E realmente nós vamos analisar isso agora, no ponto de vista bíblico. Esse assunto sobre línguas estranhas eu vou dividir, ou sobre línguas ininteligíveis, eu vou dividir em duas partes, duas não, em três partes. Línguas espirituais, que nós iremos analisar aqui agora. Depois nós iremos falar sobre as línguas, a continuidade do dom de línguas na história da igreja, na igreja primitiva. E por último, nós iremos falar sobre a importância do falar em línguas, bem como o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas. Nós fizemos um vídeo, você pode achar esse vídeo aí na descrição aqui embaixo, falando sobre o batismo no Espírito Santo, mas nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Futuramente nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas. Esse vídeo vai falar sobre as línguas espirituais e no próximo vídeo, aí você aperta o sininho aí para receber, nós iremos falar sobre os dons de línguas na história da igreja, sobre a importância do falar em línguas. Então, ative as notificações para ficar atento às próximas notificações, aos próximos vídeos. Bom, vamos lá, pessoal. Língua estranha, línguas espirituais, é o termo glossolalia, é uma palavra grega, é a junção laléu mais glossa. É literalmente a expressão glossolalia, ou falar em línguas. Ela aparece diversas vezes no Novo Testamento, como uma consequência do derramamento do Espírito Santo. Isso nós encontramos lá em Marcos 16, no versículo 17. Lá vai estar falar em novas línguas, Atos 10, 46, 19, 6. Falar em línguas, 1 Coríntios 12, 30, 13, 8. Vai estar apenas línguas. 1 Coríntios 12, 10, 28, variedade de línguas. Nós precisamos diferenciar falar em línguas e variedade de línguas. Isso é um tanto quanto diferente, tá? Então, aí nós temos os textos onde aparece a glossolalia na Bíblia. Ela foi muito tratada na comunidade de Coríntios, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, 14, do 2 ao 19. Cesária e Éfeso, conforme Atos 10, 46 e 19, 6. Também trata desse assunto, também pincela esse assunto, também mostra essas ocorrências. A palavra sempre usada nesses textos aí é a palavra glossolalia, tá? A palavra grega glossolalia. Eu gostaria de fazer aqui uma análise com os irmãos de 1 Coríntios 14, 14, 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, em espírito fala mistérios. Então, eu gostaria de fazer três análises aqui sobre essa questão de não falar aos homens, em espírito falar mistério, sobre essa questão de 1 Coríntios 14, 2. O primeiro ponto que eu gostaria de citar aqui é que, vamos ler de novo, pois quem fala em língua não fala aos homens, em espírito fala mistérios. Vamos lá. Mas quem fala em línguas não fala aos homens. Então, a primeira coisa é que falar em línguas não é falar com os homens. Então, você não está falando com homens. Então, não adianta você vai orar por um irmão e você orar em língua ininteligíveis.
Você vai pregar e você começa a falar em línguas ininteligíveis com o microfone. Você não vai estar falando com os homens. Quando você fala em línguas, não é com os homens que você fala. Mas se seu objetivo é falar com o homem, pregar e transmitir uma mensagem para que a pessoa entenda, você não vai transmitir essa mensagem em línguas ininteligíveis. Quando você vai orar por uma pessoa, você também não deve orar em línguas ininteligíveis. Você não deve orar em línguas estranhas. Você deve orar no bom e velho português, na boa e velha linguagem que a pessoa também venha a entender o que você está falando. Então, o primeiro passo é que falar em línguas não é aos homens, é a Deus. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Então você está falando com Deus, é uma questão de oração. O segundo ponto que eu gostaria de citar aqui sobre falar em línguas é que ninguém na igreja entende as línguas se não houver intérprete. Nós vamos ver isso porque o apóstolo Paulo diz que ah, fala em língua dois ou três e que por sua vez haja intérprete. Se não houver, esteja calado e fale consigo mesmo e com Deus. E o apóstolo Paulo ele fala aqui também que em espírito fala mistérios. Esse ponto é muito importante, irmão. Em espírito fala mistérios. É uma comunicação do Espírito Santo com o seu espírito ou do seu espírito com o Espírito Santo. É uma comunicação espiritual, não é uma comunicação física, carnal. O seu espírito está produzindo, ou está sendo produzido em seu espírito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz que brilha e o nosso espírito é a lâmpada, a qual essa luz ela está sendo, ela é produzida, não é a palavra, mas o qual essa luz alumia, essa luz brilha dentro da nossa lâmpada. Então o nosso espírito é a lâmpada, o Espírito Santo é a luz. Falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo em nosso espírito. O nosso espírito que dirige o nosso ser e vai fazer com que nós falemos essas línguas ininteligíveis. Tá? Isso tem um motivo, tem um porquê. Mas falar em línguas é falar em mistérios com Deus. Aqui eu quero abrir um parêntese, porque alguns dizem que línguas ininteligíveis, ou línguas, na verdade, são línguas inteligíveis. Que na verdade as línguas espirituais seriam apenas falar um novo idioma. Irmão, entenda. O apóstolo Paulo fala que quem ora em línguas, ora a Deus. Falar em línguas é uma oração. Não tem nenhum motivo específico para que eu comece a orar aqui e de repente comece a falar em mandarim, em japonês. Não tem nenhuma razão para isso. A Bíblia vai dizer que eu falo em línguas é para edificar aquele que eu fala. Como eu seria edificado falando em japonês? Não tem a mínima lógica. Agora, se eu estiver falando uma língua espiritual, uma língua, uma comunicação íntima, restrita com Deus, uma comunicação produzida pelo Espírito Santo, aí sim gera conforto, consolo, edificação. Quem é pentecostal, quem crê no continuismo, ele sabe como é gostoso, como é maravilhoso, como é uma experiência linda, uma experiência fantástica, indescritível. Não tem como nós... não temos adjetivos. Então é uma experiência muito gostosa, ela nos traz realmente edificação, nos traz realmente consolo, conforto, nos traz o ímpeto pela oração, pelo jejum, abre o nosso apetite espiritual. Então, você orar em mandarim, nada disso vai acontecer. Você pode falar inglês aí, comece a orar em inglês aí, me diga se isso vai acontecer. Você fala japonês, ore em japonês aí, me diga se vai mudar alguma coisa na sua vida. Então, línguas ininteligíveis, ele realmente é lindo e é fantástico. Então, em espírito fala mistérios. Eu gostaria de citar aqui o livro de Marcos, capítulo 16, o verso 17, 17 e 18, né? E sinais seguirão os que creem, meu nome falarão novas línguas. Eu li um livro recentemente, eu gosto de ler, pessoal, e eu não leio só aquilo que eu concordo, eu leio também aquilo que eu discordo, eu procuro ver outros prismas, outro entendimento, se bem que está muito difícil ler livros dos descontinuistas, porque eu fui buscar o que eles acreditam e eu acabei não encontrando o que eles acreditam, eu acabei encontrando o que eles não acreditam. Ou seja, não encontrei uma exposição daquilo que eles pensam. De repente, se tivesse uma exposição daquilo que eles pensam, poderia ter me interessado muito mais. Mas o que eu encontrei foi um confronto contra os pentecostais, foi uma luta contra os pentecostais para tentar provar que os pentecostais estão errados. Não foi explicando o que eles pensam. Mas eu preciso citar esse livro em que ele faz a diferença de Nels e Cânios, novas línguas,
Existem dois termos gregos, né? Neos e cânios no grego. E aí ele faz uma junção com palavras sobre a palavra cânios. Cânios, ele faz uma junção com palavras, ele dá alguns exemplos, faz um malabarismo todo, para dizer que cânios significa o seguinte: uma coisa que já existe e que eu não conhecia. Uma coisa que já existe eu não conhecia. Mas eu vou pegar aqui os três primeiros significados do dicionário de Strongs sobre cânios. Recentemente feito, não danificado pelo tempo. 2. Novo ou não antes conhecido. Novo. Novo. Literalmente novo. Novo em oposição ao antigo ou antigo melhorado. Bom, aqui a gente vai ter as três principais opções, as três primeiras. E aqui nós vamos procurar pelo contexto qual delas que se enquadra. Não é simplesmente eu chegar e dizer assim, olha, para mim é novo, não antes conhecido. O 2. Para mim, na minha linha é essa. Para outra pessoa, no que ela acredita, é recentemente feito, não danificado pelo tempo. O outro é novo em oposição ao antigo. Para mim, é novo, é o 2. Mas eu tenho que ter um porquê. O contexto, ele vai me dizer o porquê que seria isso. Para mim é muito cômodo também escolher a opção 1, recentemente feito, não danificado pelo tempo. Uma coisa que não sofreu nenhum dano com o tempo e foi feito recentemente. Para mim isso também seria muito cômodo, porque quando Jesus falaram novas línguas, não existia todas as línguas já tinham muito tempo, já existiam há muito tempo, não poderiam ser recentemente feitas. Para mim seria muito cômodo escolher uma alternativa que se enquadre melhor com a minha. Mas eu tenho que analisar pelo contexto. Pelo contexto. Lá em Coríntios, é importada como oração em espírito em louvores a Deus, falando em mistério. Então não pode ser algo já existente, falando a Deus em mistérios. Porque se é algo que já existe, não é mistério. Já acontece aquilo, eu já sei o que é aquilo. É mistério para mim porque eu estou falando. Alguém pode dizer isso. É mistério para mim porque eu não conheço, mas essa língua já existe. Não. O texto está falando que é mistério. É um mistério que só é possível com a interpretação, com dom de interpretação. A quem for dado o dom de interpretação. Se for uma língua que eu não conheço, certo? E é mistério para mim. Mas eu não conheço inglês, mas pode eu falar inglês, supondo, movido pelo Espírito Santo, e alguém do meu lado conhece de inglês e falar inglês para mim traduzir. Então, o falar em línguas, ele é realmente ininteligível, é falar em Deus mistério. Não tem por que orar em inglês para Deus. Não vai mudar em nada, não vai me edificar em nada. Então, que isso fique muito claro. Agora, eu posso também, pelo Espírito Santo, ser concebido falar em idiomas terreno. Isso para o âmbito missionário, para o âmbito evangelístico. Eu posso estar lá em um país que fala inglês e o Espírito Santo me usar para falar com outra pessoa em inglês. Mas aí o propósito é evangelístico, não é um propósito de oração, de falar com Deus. Quando eu vou falar com Deus e o Espírito Santo vai testificar em mim línguas, línguas ininteligíveis. Ok, pessoal? Não existe por que orar em espanhol, em aramaico, em latim. Não existe. Eu vou orar a Deus, se o Espírito Santo testificar, em línguas ininteligíveis. Será línguas realmente ininteligíveis. Línguas não terrenas, não idiomáticas. Línguas celestiais, línguas espirituais. Apenas para dizer, no grego, a ideia de neos, nós falamos sobre cânios. Neo é uma coisa que já existe. Por exemplo, o vinho novo. Vinho novo. Vinho novo. Já existe vinho? Já existe vinho. O que é vinho novo? Já existe vinho. Por exemplo, uma porta nova na minha casa. Já existe porta? Já. Estou botando uma nova porta na minha casa. Então observe que se Jesus fosse falar de uma língua já existente, ele iria usar o termo neos. O escritor iria usar o termo neos e não cânios. Ok, pessoal? Eu acho que sobre línguas estranhas, para ser muito breve, 14 minutos já, meu pai amado. Para ser muito breve, eu acho que é isso aí.
O próximo vídeo nós vamos falar sobre as línguas na história da igreja, ok? Espero que você não perca. E nós vamos dar sequência a esses vídeos. E aí, como eu falei, olha aí embaixo aí, vai estar na descrição do vídeo, o vídeo sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu queria aqui indicar 3 blogs muito bom. O blog Esquina Pentecostal, tá? Dê uma pesquisada aí nas redes sociais, Facebook, e joga aí no Google Esquina Pentecostal. O blog Raízes Pentecostais, Raízes Pentecostal. Olhe também no Face e no Google. E o blog do Gutierre Cerqueira, o nome agora me escapuliu, Teologia Pentecostal, Gutierre Cerqueira, um blog também muito bom. Esses blogs, eles trazem uma apologética ao pentecostalismo, eles trazem um resgate das origens pentecostal, especialmente o blog Raiz Pentecostal. O intuito é trazer de volta a força da teologia pentecostal, bem como os parâmetros que o pentecostalismo sempre teve em sua história, resgatando as suas origens, expulsando tudo aquilo que é corpo estranho ao pentecostalismo. Se você gostou do vídeo, dá like. Se você não gostou, dá dislike. Curte aí, compartilha, ativa o sininho, comenta o que você achou. Aqui embaixo vai estar o link desses blogs que eu falei, tá? Para que vocês possam estar os achando. A indicação de livro hoje, eu tenho ele aqui, não está na minha mão, porque agora é praticamente de madrugada, talvez seja até meio escuro, os galos estão cantando. Escudo Pentecostal, de Jefferson Rodrigues, pela editora Reflexão. E todo vídeo no final agora eu vou deixar uma indicação de livro pertinente ao assunto. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Ative o sininho porque amanhã você receberá um novo conteúdo.